Olá, começando mais um vídeo do nosso devocional criativo. Nós estamos fazendo uma série a respeito de noites desafiadoras, aquelas noites que não necessariamente são as noites físicas, né, de insônia, de não conseguir dormir ou de muita tribulação, mas as noites emocionais também, que acontecem durante os nossos dias, né? Às vezes, no meio dos nossos afazeres, com tudo que a gente tem que fazer, com a correria, nós estamos passando por uma noite desafiadora, que parece que é uma situação que não tem fim, ou que não termina, ou que a gente está como se estivesse dormindo mesmo, não tem muito o que fazer, né? Só esperar, aguardar. E essas noites que nos inquietam. E é sobre isso que a gente está conversando com Deus. Nós já estamos no segundo vídeo hoje. Esse é o segundo vídeo, então eu te convido, se você não assistiu ao vídeo de introdução e ao primeiro vídeo da série, que você volte lá na playlist do nosso canal e acompanhe aí os vídeos, né? Faça aí o seu momento devocional. O material do devocional, as folhas de recortes, né? Com o material que a gente usa aí nos vídeos, que eu estou usando nos vídeos, você consegue solicitar pelo link que está aqui na descrição do vídeo também. Você pode adquirir, você recebe o PDF e você imprime, né, no tamanho, na folha, na quantidade que você for da sua preferência aí. Hoje a nossa segunda noite desafiadora, nossa segunda conversa sobre noite desafiadora vai ser no texto de Gênesis 15. E nós vamos utilizar, né, aqui das folhas de recortes essas figuras aqui, o homem dormindo, né, a tenda com a lua, esse livro aqui, né, de Traga a Memória, essa tag, obrigado, a lua, né, com o texto bíblico, Gênesis 15, de 1 a 21, acho que são esses que a gente vai utilizar, essas figuras. Nós vamos utilizar um pedaço de fita que você tem aí, de fita cetim, eu estou usando essa aqui preta, um pedaço de papel enfeitado, né, decorado, senão você pode usar papel sulfite branco mesmo e pintar. Estou usando aqui também as canetas marca-texto azul e laranja e a caneta, né, preta que eu uso. A minha caneta é de marca CD, tá bom? E um post-it que você tenha também, senão também um papel decorado ou um papel aí branco mesmo e você vai decorar ele. E eu vou usar também um pedaço dessa de papel manteiga, folha de papel vegetal, né? Papel manteiga não, perdão, papel vegetal. Vou usar um pedaço aqui para poder fazer um pote aqui, né? Um pote da gratidão. E tesoura, obviamente, caneta, tá bom? Então, nós vamos começar o nosso devocional lendo o nosso texto bíblico. Então, lendo o texto devocional do 15 ao 21, é o capítulo inteiro, que nós vamos ler aqui nesse momento, que diz assim: Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olha para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor,
cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então, os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e os seus descendentes. Abrão sairão livres levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado, irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu, veio a escuridão, de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes uma terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gingazeus e dos jebuseus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem nos prepara para entender a sua palavra. E nesse momento nós queremos falar com o Senhor sobre as noites desafiadoras que temos passado, que temos vivido. Seja qual for a situação que tem nos trazido inquietudes, que o Senhor nesse momento converse conosco sobre essa situação e que assim como Abraão recebeu resposta do Senhor, conforto do Senhor, orientação, que a gente também receba aqui nesse momento de conversa. Que através da sua palavra o Senhor nos faça entender tudo o que precisamos entender sobre esse tempo que temos vivido. E que essas noites sirvam para que a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem de ainda maior para as nossas vidas, para a vida dos nossos descendentes, daqueles que virão depois. Que o Senhor, ó Deus, com a sua sabedoria, ó Deus, de conhecimento de todos os tempos, que o Senhor nos oriente, nos tranquilize, nos dê a sua paz e as suas respostas que tanto precisamos. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Gente, olha que texto lindo. Às vezes, quando a gente fala de Abraão, né, a gente só lembra do momento em que Deus manda Abraão sair, aí a gente lembra do ato, né, até contado como um ato heróico, né, de Abraão saindo, confiando no Senhor, indo, e a gente às vezes passa despercebido por textos como esses, que mostram esse pai da fé tendo aí as suas inquietudes, tendo aí os seus momentos difíceis, né? Os seus momentos de dúvida sobre o que é que ele deveria fazer, sobre o que é que ele deveria esperar, para onde ele deveria ir. Então, ele passa aí por momentos angustiantes. E o texto bíblico é maravilhoso, porque o texto bíblico, ele mostra para a gente que Deus não espera que a gente tenha forças sobre-humanas, né? Ele quer que a gente tenha forças sobrenaturais no sentido de ser forças que venham dele, né? Que venham além do nosso natural, além do nosso físico humano, além da nossa capacidade humana, da total dependência dele. E aí a gente vê aí o texto bíblico, ele apresentando para a gente esse pai da fé tendo esse momento de inquietude. Essa figura aqui, gente, eu vou tirar a lua, porque já tem a lua aqui, senão vão ficar 2 luas na figura. Mas se você quiser usar a lua, fica à vontade, tá?
Eu vou tirar a lua aqui, vou deixar só a barraca. E aí, a gente vai ver então esse pai da fé tendo essa conversa com Deus, esse diálogo com o próprio Deus, né? E aí sendo intercaladas no diálogo por noites realmente perturbadoras, desafiadoras aí para a vida de Abrão. Então, depois de ler o texto, eu vou marcar aqui com vocês as coisas que mais me chamam a atenção no texto, né? Eu li o texto inteiro, vou marcar o texto aqui de azul, perdão, de laranja, os destaques que me chamaram mais atenção, que foi o primeiro, versículo 1, que diz que depois disso teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. A gente vê o Senhor aí falando com Abrão de uma forma super carinhosa, do mesmo jeito que ele fala com a gente. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele diz pra gente assim: olha, não tenha medo, eu vou proteger vocês. Quando a gente passa pelas noites desafiadoras, a gente se sente sozinho, né? Abandonado, ninguém entende a gente, algumas pessoas acham que ou é bobeiro, ou é frescura, ou é preguiça, ou é fricote, é porque tem tempo demais livre, né? As pessoas até menosprezam as noites desafiadoras que nós vivemos, mas Deus não. Deus, ele olha para a nossa angústia e ele sempre vai se apresentar assim: não tenha medo, eu estou com você, eu estou protegendo você, eu estou cuidando de você, eu estou resolvendo a situação por você. Eu já estou lá na frente, sabe? Não fica preocupado com agora, porque há um lá na frente que eu já estou preparando para você. E o lá na frente para você receber depende daquilo que você vai viver no agora. Então aguenta firme, né? Essas palavras de consolo do Senhor, que nesse momento aqui ele dá para Abraão, ele dá para a gente também. Então é lindo já começar o texto vendo Deus dizer isso, se apresentando para a gente e dizendo assim: não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Outra parte do texto que me chama a atenção pelo nosso tema aqui da noite escura, né, das noites desafiadoras, é o verso 5, que o Senhor diz para Abrão, leva ele lá para fora e diz assim: olha para o céu e conte as estrelas se puder. Se você puder, conte as estrelas. Essa frase é interessante, porque à primeira vista a gente olha para lá para fora, a gente lê esse texto e imagina assim: são tantas as estrelas, como é que ele vai contar? Não dá para contar. Mas se você for em noites, né, na noite do deserto, claro, lá no lugar onde ele vivia, não tinha a iluminação que a gente tem, não tinha a poluição que a gente tem hoje. Então olhar para o céu é como se a gente fosse para o interior e olha para o céu, é um céu completamente diferente, muito estrelado, com muitas estrelas. Mas toda vez que eu leio esse texto, eu tenho uma sensação assim: olha para o céu e conta. Vê se você pode contar. Você já tentou contar com alguém falando do seu lado? Falando as tribulações do seu lado, falando os números, outros números do seu lado? A gente se embola, né? A gente se perde. Ou tentar contar uma grande quantidade e com um monte de gente falando um monte de coisa, ou pensando sem concentração, pensando em outra coisa, fica meio atribulado. Então, toda vez que eu leio essa frase, Deus dizendo para Abrão: vai lá para fora, olha para o céu e, se puder, conte as estrelas, eu penso na situação de Abrão, que ele estava ali completamente aflito, né? Ele tinha uma inquietude que depois ele fala para Deus: Senhor, como é que o Senhor vai me dar uma grande promessa se eu não tenho para quem entregar essa grande promessa? Se eu não tenho continuidade na minha vida, se eu não estou vendo perspectiva de futuro na minha vida, como é que eu vou continuar? Como é que eu vou querer almejar um futuro? E aí Deus vira e diz assim: olha para lá e conta se você puder. Se você tiver concentração total no que eu estou te dizendo, se você conseguir ouvir o que eu estou te falando, se você confiar realmente nas minhas instruções, olha para o céu e conta. Quando a gente pensa nas noites desafiadoras, vou marcar aqui o texto, então a gente precisa aprender a se concentrar naquilo que Deus está falando.
né? Outra parte do texto diz aqui, ó, no verso 11, que quando os urubus começaram a descer, né, no verso 12, perdão, quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Toda noite escura, né? Quando a gente é criança que tem medo, né, de dormir no escuro da noite, ela fica com medo e ela não consegue dormir, né, por causa do medo. E o medo, ele não nos deixa dormir. Mas o pavor, a angústia, a tristeza nos faz dormir demais. E aí, quando a gente lê aqui, que ele quando anoiteceu, Abraão caiu num sono profundo, ele já estava angustiado demais, né? Estava cansado daquele dia. Ora, Deus manda fazer uma coisa, que é pegar os animais. Ele luta com aqueles urubus o tempo inteiro, né? Porque os urubus queriam pegar de toda forma a oferta que ele fez ao Senhor. Ou seja, demorou demais para Deus receber aquela oferta dele. Não foi uma oferta que ele fez e Deus recebeu na hora, porque deu tempo de vir urubu, né, para atacar ali os comidas ali, os bichinhos, né, que ele botou ali em cima do altar. Então demorou tempo demais. Nas noites escuras e desafiadoras, a gente muitas das vezes pode ter a sensação de que Deus, ele está lá olhando para a gente, para aquilo que a gente está fazendo, a gente está se esforçando para cultuar, para adorar, para servir, e a gente pode ter essa falsa sensação de que está demorando tempo demais, que Deus não está dando atenção para aquilo que ele está fazendo, para aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente precisa ter também essa perseverança. Diz o texto que ele caiu em sono profundo e ele de repente ficou com pavor, ficou com medo daquilo ali que estava acontecendo. O medo tomou conta dele. E aí Deus disse assim: fique sabendo com certeza que seus descendentes viverão. O medo dele era de uma promessa tão grande de Deus não acontecer por alguma coisa que ele era limitado, porque ele era limitado. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe o seguinte, olha, Deus dizendo pra gente assim, fique sabendo do seguinte, que com certeza você vai receber o que eu estou te prometendo. E isso não depende de você. Isso não depende da sua limitação, não depende da sua persistência, não depende da sua luta, né, para poder impedir que os urubus ataquem a adoração, para impedir que os urubus ataquem aquilo que eu estou falando para você fazer. Não depende disso. Depende de você descansar e acreditar que eu vou realizar. Eu vou realizar. Esse descansar no Senhor é uma total dependência do Senhor. Quando a gente depende totalmente do Senhor, a gente descansa. A gente pode ficar preocupado, tenso, nervoso, mas a gente não luta mais pelas nossas próprias mãos. Veja que no texto seguinte, Abrão diz assim, Deus diz para ele todas as coisas que ele vai fazer. Deus fala até dos 400 anos, né, que o povo vai ficar escravizado, que eles vão ficar escravizados, que o povo vai voltar para a Babilônia, né? Olha, Deus falando lá na frente, coisas impressionantes lá na frente. E no verso 17 diz assim, a noite caiu, veio a escuridão, e de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Veio no meio dessa noite atribulada, no meio dessa noite difícil, Deus falou grandes coisas para Abrão, que ele só escutaria naquela noite ali, que ele estava travando uma conversa, né? Estava fazendo ali, realizando uma conversa sincera com Deus, colocando todas as dificuldades que ele tinha, todas as preocupações. Vou marcar aqui o verso 17. Ele é sincero com Deus, completamente sincero, né, ao Senhor. Diz, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como realizar. Ele usa de sinceridade total nessa conversa com Deus,
até que Deus responde a ele, fala com ele, e aí diz tudo que ele precisa saber naquela noite. Ora, nessas noites desafiadoras que você está passando, Deus tem grandes coisas para anunciar para você. Você precisa de concentração, você precisa acreditar que Deus sabe o que está fazendo, que está tudo muito bem planejado por Ele, que Deus age além de você, além da sua capacidade, Ele age no sobrenatural, ou seja, Ele vai além do natural. Então, Ele não usa caminhos óbvios, não precisa de caminho que a gente consiga enxergar, de possibilidades que a gente consiga ver, né, para ter certeza lá concreta de que Ele vai agir. Porque esse Deus que está com você, dizendo para você assim, não se preocupe, não tenha medo, que eu vou proteger você, é o Deus do impossível. Então o Senhor vai cuidar de estar cuidando de tudo. Ele tem um futuro planejado para você, para sair dessa noite, e no tempo certo, depois dele falar para você tudo que ele quer falar durante essa noite escura, depois que você aprender sobre o Senhor, mais sobre o Senhor, nessas noites escuras, acredite, o Senhor vai aparecer como uma tocha de fogo, vai iluminar a sua noite, vai fazer a sua noite ser esplendorosa. Imagina que cena que Abraão visualizou naquele momento. Deus vindo como uma brasa naquela noite escura, temerosa, pavorosa. Ele vindo como uma brasa, iluminando a noite dele, encerrando esse momento de angústia dele, né? Então, o Senhor virá nesse momento, sim. Então, ao invés de ficar prostrado, com sono, com temor, apavorado, murmurando, reclamando, se possível, conta as estrelas do céu. Olha para o céu e conta as estrelas do céu. Se concentra naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está falando para você nessas situações. Eu vou marcar todo o restante do texto com a caneta azul aqui. Faça esse processo aí na sua Bíblia de ler, destacar as principais partes aí do texto, né? Se você quiser marcar outras partes, você vai anotar e a gente vai fazer as anotações do texto também. Já vou mostrar onde que a gente vai fazer. Bom, deixa eu marcar aqui. Pronto, aí você marca. Bom, vai ficar assim. Essa tenda aqui, essa tenda e esse menino dormindo, eu vou botar aqui no cantinho, ó. Aqui tá terminando o meu texto, né, do capítulo 16 aqui, termina aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Não vou tampar o texto que eu tô lendo. Espalha a cola, né, para não ficar muito. Aqui. Pronto. Aqui nesse cantinho, eu vou pegar o meu post-it. Ele tem assim esse formato de diálogo. Vou cortar uma parte aqui, ó. Vai ficar assim. Deixa eu ver se cabe aqui. Ele vai ficar assim, ó, gente, tá? Show. Vou tirar aqui.
Vai ficar virado aqui pro rapaz dormindo, né? Na verdade, perdão, gente, essa parte do diálogo é virado para cima aqui. Eu fiz equivocado aqui, calma aí. Que é Deus falando com ele, tá? Que eu vou colocar o texto ali. Deixa eu cortar de novo aqui. E vai ser Deus falando com ele, tá? E aí eu quero que fique para cima aqui, ó. Aí. É só porque ali ficou pequeno. Vai ficar assim. Agora sim. Vai ficar aqui. Certo? E aí aqui eu vou escrever, nessa parte aqui, vou escrever, não tenha medo, eu o protegerei. Vou fazer do balão aqui, ó, só para destacar. Vou botar não. Não tenha medo. Eu o protegerei. Vou botar um coração aqui, ó. Não tenha medo, eu o protegerei. Aqui colamos não tenha medo, desse lado. Não tenha medo, eu o protegerei. Vou colocar um pedaço aqui, ó, desse azul. O pedacinho que sobrou, né, lá, só para eu colocar a referência bíblica, tá? Aqui, ó. Desse lado. Eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui. Confie em Deus. Confie em Deus, pois Ele não te deixa só. Confie em Deus, pois Ele não te deixa só. Bom? Agora aqui, aquela folha de papel vegetal, eu recortei assim no formato mais ou menos de um pote, né? De uma garrafa. Você pode pegar uma imagem lá no seu computador com papel vegetal, você não precisa nem imprimir. Você bota lá na tela do seu computador e risca, né? Não risca com nada pontiagudo, mas risca aí com a canetinha, né? Com alguma coisa lá na tela mesmo, o pote que você consegue fazer lá o seu potinho, senão é só fazer realmente o potinho aqui no formato retangular e fazer umas voltinhas nele, né? E aí, com aquele papel colorido, eu fiz como se fosse uma tampa. Aqui, ó, vou botar desse lado. Como se fosse uma tampa. E ele vai entrar aqui assim, tá bom? A gente vai colar aqui na garrafa, tá? Na garrafa não, no pote. Eu vou passar aqui, ó. Passar aqui. Vou colar no pote. Deixa eu ver. O meu pote ficou do tamanho do espaço aqui que sobrou. Como o meu texto está pintado aqui, ó, tá marcado aqui, tem esse espaço aqui, né?
Então, eu fiz do tamanho aqui que sobrou. Na sua folha, você pode fazer do tamanho da folha da sua página, né, da Bíblia mesmo, onde está o seu texto. Pode colar lá no cantinho, né? Ou se você imprimir menor, pode colar, enfeitar aqui também. E na hora de colar na sua Bíblia, para não tampar o texto da onde você está, você cola só na pontinha aqui. Porque como é transparente, ó, você vê e você dá para levantar também e ler o texto, tá bom? Então, você consegue decorar também aí. Esse aqui vai ficar aqui. Eu vou colar esse livrinho do Traga a Memória aqui, mas aí antes disso eu vou escrever então as considerações que eu preciso, que me chamam a atenção nesse texto, que eu não posso esquecer, né? Lembrando que devocional criativo tem a ver com esse registro, né, daquilo que Deus está falando com você de uma forma lúdica, usando aí as colagens, as decorações, mas esse não é o foco principal do devocional criativo. Devocional, essas imagens todas é só para ficar marcado na sua memória. Quando eu olhar para a página, eu lembro o que eu falei, o que eu li, o que eu ouvi, né? No caso, você que está assistindo o vídeo. Então, o devocional criativo é para isso, tá? Mas o mais importante são as anotações que você faz, da conversa que você faz com Deus, aquilo que te chama mais atenção do texto. Então, a primeira coisa que me chama a atenção desse texto aqui, é que Deus age além de mim. Deus age além da minha capacidade. Deus age além da minha capacidade, além das minhas limitações. Eu vou botar barra limitações. Deus age além disso, da minha capacidade, das minhas limitações. As promessas do Senhor não dependem do que eu posso fazer, do que eu tenho para entregar a Ele, do tamanho do meu recipiente, né? Eu sempre penso nisso. O que Deus tem para dar para a minha vida, para a sua vida, não depende do tamanho do nosso recipiente. Porque a gente é capaz de pegar todos os recipientes que a gente tem na vida, e até o dos nossos vizinhos, como no texto bíblico lá, da mulher que foi pedir os potes, né, para a vizinhança, e quanto mais ela pedia potes, quanto mais os potes chegavam, mais tinha ali bênção do Senhor sobre a casa dela. Quando acabaram os potes, a bênção do Senhor não acabou, mas não tinha mais aonde colocar, né? Então ele tem, enquanto tivessem vindo potes, ela estaria ali recebendo as bênçãos do Senhor, né? O milagre do Senhor. Então, Deus não depende da nossa capacidade, da nossa limitação. Ele vai muito além disso. E eu preciso focar nisso. Eu preciso me concentrar nesse poder de Deus e não nas minhas limitações. Então, não se concentre em si mesmo, se concentre em Deus. Eu vou colocar aqui, ó, mais destacado. Vou botar, ó, não se concentre, não me concentrar em mim. Não me concentrar em mim, mas em Deus. Quando Deus diz, né, para Abrão, vai lá para fora, vê se você pode contar as estrelas. No primeiro vídeo a gente fala sobre a noite faz declaração da glória de Deus, Salmo 119, 2, e em determinado momento lá a gente fala disso, né, da beleza que há na noite, aquilo que dá para se ver na noite. Nesse momento Deus manda ele sair e olhar para o céu, para as estrelas. Ou seja, foi você quem fez? Não. É você quem sabe quantas tem lá? Não. É você quem sabe o que segura elas lá no alto? Não. Quem sabe de tudo isso? Quem fez tudo isso? Quem pode concentrar? Quem pode conservar tudo isso? Deus. Então se concentre em Deus e não no seu potencial, não na sua capacidade, não na sua limitação, não naquilo que você está vendo hoje. Ai, Senhor, eu estou muito fraca, eu não consigo. Não se concentra nisso. Se concentra em o Senhor continua poderoso mesmo que eu esteja fraca.
O Senhor continua agindo mesmo que eu não consiga fazer mais nada. O Senhor continua atuando mesmo que eu não consiga saber para que direção eu vá. Então se concentra no Senhor e não em si mesmo. Outra coisa também que destaco nesse texto aqui, para eu não esquecer mais, aqui deixar registrado aqui nas minhas anotações, é que tudo acontece no controle de Deus. Tudo acontece sob o controle de Deus. Você está tão preocupado, Abraão, com não ter um filho? Vou te dizer que você vai ter uma geração que vai ficar presa. Você não está tão concentrada no agora que você acha que tudo que eu estou falando tem a ver com agora. Não. Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou respondendo para você agora tem a ver com um futuro já organizado e planejado, que vai acontecer tudo no tempo certo. Então, as experiências de Abraão marcaram toda a sua descendência, tanto que, ao orar, eles oravam sempre ao Deus de Abraão. Então, Abraão era a referência deles. Se Abraão não passasse por tudo que passou, ou se ele realmente só tivesse tido aquele momento do sai da sua terra e fosse, né, para sua terra, sem toda a história de Abraão, eu te convido a ler a história de Abraão. Há um momento em que Abraão luta, né, com um monte de gente lá para poder resgatar o pessoal dele. Então ele luta, né, ele arruma um monte de gente e vai lá lutar contra os inimigos. Então Abraão era um guerreiro também. A gente pensa só naquele levantando a tenda e saindo atrás da terra prometida. Não, ele tem toda uma trajetória de vida, de história, que mostrava um relacionamento com Deus, de Deus dizendo para ele assim, olha, tá errado o que você está fazendo, vai fazer desse jeito, tá errado o caminho, vai para o outro. Então ele vai ter toda uma trajetória com Deus. Tem um momento de pavor, né, que a gente leu aqui hoje, momento ele tem todos esses tempos na vida dele. E ele foi um grande homem, né? Ele foi a referência de pai da fé. Então a gente precisa entender que o que a gente está vivendo hoje está tudo sob controle de Deus. E que se está sob controle de Deus, ora, pode ser que a minha noite desafiadora de hoje tenha a ver com o caminho errado que eu tomei, ou com coisas que fugiram do meu controle, que tem a ver com o meu cônjuge, com meus filhos, com o meu parentela, não tem a ver comigo, me colocaram nessa noite desafiadora. Pode ser que seja uma coisa que não tenha a ver com a sua estrutura externa, mas seja físico, né? Seja uma doença, seja uma dificuldade emocional, uma depressão, ansiedade, enfim, não importa quais sejam as causas que te levaram que te trouxeram para uma noite desafiadora. O que importa é você saber, nesse momento, lendo o texto de Gênesis 15, que tudo está sob o controle de Deus. Que essa sua noite, que dá pavor para a sua vida, que está trazendo terror para a sua vida, que está trazendo insônia ou sono profundo, como o de Abraão, que tudo isso está sob o controle de Deus. Ele sabe exatamente para onde vai te direcionar a partir dessa noite. Tudo que você precisa é ter plena fé de que tudo acontece sob controle de Deus. Isso tem a ver com manter a fé. Vou botar aqui, ó, mantenha a fé. Mantenha a fé. Vou botar a fé em Deus, né? Não tenha fé em outra coisa que não seja Deus. Mantenha a fé em Deus. E aí, aqui, outra coisa que eu destaco é que eu sou limitada. Eu sou limitada. Mas Deus é eterno.
mas Deus é eterno. Chegou uma hora que Abraão dormiu em sono profundo, não foi? Ele caiu em sono profundo, dormiu. E o que aconteceu quando ele dormiu? Deus continuou acordado, fazendo tudo que precisava fazer. Deus, ele é eterno. Deus, ele é o que a diferença a minha diferença, a sua diferença para Deus é que ele é eterno, ou seja, para ele não há uma linha do tempo como a gente. A linha do tempo de Deus é contínua, não há intervalo. A gente falou isso no primeiro vídeo também, volte ao primeiro vídeo. Deus não tem um corte, né, de episódios na vida, não. Ele é uma linha contínua, uma história contínua. Então significa entender, nós entendemos, que Deus, o mesmo Deus de Abraão, ele continua aqui hoje. O mesmo Deus que sabia o que fazer nas noites desafiadoras de Abraão, sabe também o que fazer nas noites desafiadoras, nas nossas noites desafiadoras. Que aquilo que aconteceu com Abraão estava acontecendo com Deus enxergando lá os 400 anos que o povo ficaria preso, o tempo em que o povo voltaria para Babilônia, voltaria para Canaã, que lutaria com todos aqueles inimigos. Ou seja, Deus na época de Abraão estava vendo tudo lá na frente. Deus agora na nossa época já viu tudo lá na frente também. Então, Deus, ele é eterno. O Senhor está vendo todos os caminhos para os quais a nossa noite está tentando apontar. Por isso, nessa noite desafiadora, concentre-se no Senhor, mantenha a sua fé. E por último aqui, né, do que eu vou anotar aqui, mas Deus falou muito, continuou falando ao meu coração e vai continuar falando com esse texto, com certeza. Eu espero que você encha esse potinho de anotações, né, a respeito do que Deus vai falar com você nesse texto. Mas aqui, concentre-se em Deus, mantenha a fé em Deus e traga à memória tudo o que o Senhor fez. Lembre-se de tudo o que Ele prometeu. Lembre-se de tudo o que Ele te prometeu, o que Ele nos prometeu. Uma das maiores promessas e mais confortantes promessas de Deus é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma das maiores promessas, a sua noite desafiadora. Que a gente traga a memória, eu vou colocar esse traga a memória aqui, ó. Deixa eu só posicionar. Vou botar esse traga a memória, opa, de cabeça para baixo. Aqui, o traga a memória aqui, tá certo? Vou colocar, opa, sem tampar. Colocar aqui. Aqui, ó, não é para colar. Na tampa, vou terminar a decoração aqui, ó. Vou fazer aquelas, né, como se fosse um tecido. Na tampa, ó, certo? Isso, tá vendo? Opa, aqui, pronto, certo? Botei aqui. Agora, esses aqui eu vou usar como tag aqui preso na tampa. Então, eu vou pegar pegar aqui um furador, né? Você pode pegar a ponta da caneta, o furador mesmo, né? Vou furar aqui mais ou menos na... Vou fazer 2 furos aqui. E o outro mais pra cá. Ó. Vou passar a fita aqui.
passar a fita pra cá. Ó, vai ficar assim, tá? Só passei a fita aqui atrás pra frente aqui. Fiz 2 furos, vai ficar aqui na frente. Aí aqui eu vou fazer outro furo, ó, nessa. E na lua aqui do texto. Esse aqui eu vou passar aqui por trás pra frente. E esse aqui, ó. Aqui. Você vai dar um nó na ponta. E um nó na ponta. E a gente vai dar um laço aqui, ó. Assim. Aí aqui deu um laço. Ficou preso aqui, ó. A gente vai colocar aqui, tá? Eles vão ficar assim penduradinhos, a gente levanta e lê. E eu vou colar aqui. Passar a cola. Aqui. Pronto. E aí fica assim, ó. Bom? Prontinho, nosso devocional. Você continue aí falando, né, com Deus, conversando com Deus. Ah, aqui, só um instantinho, aqui tem, desse ladinho aqui, eu vou colar. Tem 2 coisas aqui no devocional. Vou prender aqui embaixo. 2 coisas no devocional, nesse texto que a gente leu, que são também interessantes para a gente não esquecer. O primeiro é que a promessa de Deus pelo herdeiro mostra que Deus tem total intenção na continuidade da nossa história. Vou botar aqui, ó, promessa do herdeiro total interesse de Deus pela nossa continuidade. Então, isso vai passar, ok? Porque Deus tem interesse da continuidade, não é o fim. E a promessa da herança que Deus faz para Abraão a promessa da herança mostra que que a gente pode continuar crendo no Senhor porque Ele tem um fim com herança. Então não desanime. Tem um fim com herança, com recompensa.
tá bom? Vou botar aqui, ó, com herança, recompensa. Então, não desanime. Não desanime, tá bom? Que o Senhor tem recompensa para sua vida. Essa noite desafiadora vai passar. Vou botar aqui, não desanime. Vou só colar aqui para não dobrar. Pronto, certo? Agora sim, terminamos. Primeira promessa do herdeiro, total interesse de Deus pela nossa continuidade. Tá aqui nesse texto, né? Que Deus disse que ia dar um herdeiro para Abrão, ele ficou preocupado. Então, ele tem total interesse pela nossa continuidade. Então, calma, que ele já tem um futuro para essa sua história. E segundo, que é a promessa da herança, que Deus termina dizendo que tem uma promessa de herança, que tem uma recompensa no final de toda essa história, né, de tudo isso que Abrão passou, haveria uma recompensa. Então, não desanime, continue focado no Senhor. Que Deus nos abençoe, Deus continue falando ao seu coração em relação a esse texto, e a gente se vê então no próximo vídeo, no terceiro vídeo, né, da série das Noites Desafiadoras. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assiste. Tem um vídeo de introdução também. Então já tem 2 vídeos antes desse. Vai lá, assiste. Faz também, não só assista, né, mas participe também, fazendo seu devocional. Solicite o material do devocional usando o link que tem aí no material de descrição, ou pelo grupo do WhatsApp, Telegram, nas redes sociais também. Você pode solicitar o material que eu envio para você em PDF e você imprime para poder fazer o seu devocional criativo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.